Hello, my fairies. Hi, Sandra. Welcome. Meninas, sejam muito bem-vindas. Como eu disse um pouquinho antes, né? Vou começar a gravação para que a gente tenha acesso a essa gravação depois, né? Para que vocês tenham também para poder assistir no YouTube. Então, quero dar boas-vindas para todo mundo. E hoje nós vamos falar de Halloween, como vocês pediram. E hoje vai ser uma aula, eu vou tentar fazer ela bem prática, tá bom? Por quê? Porque o Halloween tem vários aspectos para a gente conversar. Inclusive, a questão se você comemora ou não comemora o Halloween na escola, né? É uma coisa, assim, muito, muito, muito discutida. Tem escolas que parcialmente liberam você fazer a comemoração do Halloween. Acho que alguém está com o áudio aberto. E tem escolas que acabam não permitindo você não falar nada de Halloween, né? Qual que é a minha sugestão, nós que fazemos parte de programa bilíngue, principalmente nós que fazemos essa questão de escola bilíngue, né? Que tenha programa bilíngue. Eu acho muito importante você comemorar, sim, o Halloween, porque faz parte da cultura. É uma questão cultural. Então, não é uma questão da comemoração em si, entendem? Porque se a gente está se propondo a ter uma escola com um programa bilíngue, a gente está propondo trazer não só a língua inglesa para a questão do aprendizado, mas a gente está trazendo também a questão cultural. Porque se você não tem imersão cultural, você também não tem o bilinguismo. Agora, se você está numa escola que só tem aulas de inglês, tudo bem, né? Aí, para mim, eu acho que tudo bem não ter essa comemoração por questões religiosas. Mas se você está num programa bilíngue, a minha sugestão, até para vocês passarem aí para coordenações, ou para vocês mesmo que têm a aula particular, né? Dá a opção para o pai de deixar o aluno participar ou não, então. Aí você fala quando que você vai fazer a sua comemoração, e você avisa o pai, olha, tal dia a gente vai fazer a aula do Halloween. E deixa que o pai decida se ele manda ou não a criança para aquele dia, tá? Então, acho mas muito, muito, muito importante, já entrando um pouquinho na aula, de você fazer essa checagem antes, independente se a sua escola topa fazer o Halloween, sempre mandar um aviso antes para os pais, nos dias que você vai fazer essa comemoração. Tudo bem? Deixa eu colocar aqui a apresentação, porque aí na apresentação eu vou me localizando. Quem fica aqui comigo sabe, né? Eu preciso de apresentação, gente, senão eu me perco. Eu começo a falar de coisas que não é para eu falar. Que é muita coisa, né? Então, a primeira coisa, depois que você já falou com todos os envolvidos, que você vai fazer Halloween, já sabe se você vai fazer uma aula na semana ou 2 aulas na semana, é importante você montar um plano. Eu gosto de trabalhar pelo menos 2 aulas, tá? Pelo menos 2 aulas. E se você tem programa bilíngue que você dá aula todos os dias, aí é mais legal ainda, porque você pode fazer a semana do Halloween. Agora, se você só tem um dia para trabalhar, aí vocês vão ver aí algumas ideias que eu vou deixar para vocês. Dá para fazer também, mas aí já não dá para trabalhar essa ideia do bilinguismo em si, tá bom? Então, a primeira parte da aula do Halloween é você falar sobre a história do Halloween. Porém, no entanto, entretanto, vou ter que fazer pausa aqui. Vocês já foram para a internet procurar história de Halloween para criança? Você sabe a origem do Jack-o'-lantern? Quem já foi? Coloca para mim no chat se você já procurou a historinha do Halloween ou a historinha do Jack-o'-lantern. Tem, inclusive, vídeos, eu ia separar aqui para vocês, acabei não separando. Tem uma historinha para criança, o vídeo parece de criança, tudo mais. Da historinha do Jack-o'-lantern, gente, é horrorosa.
é horrorosa, tipo assim, vem pegando, pode até ser mais verdadeira, sabe, mas assim, coisas assim muito assustadoras. Então, assim, pelo amor de Deus, né, não vai trazer isso para o bilinguismo. Porque aí eu concordo com a parte religiosa, da gente não trazer esse negócio, né, gente, aqui, olha, nada a ver com religião, tá? Mas assim, não envolver a parte espírita do negócio para a tua aula, né? Por quê? Porque, do tipo assim, além de esbarrar em questões religiosas, as crianças não estão preparadas para isso, né? Então, fica muito pesado. Então, tem que tomar muito cuidado com a história que você vai contar. A minha sugestão é que você trabalhe histórias, que tenham mais a ver com a brincadeira do trick or treat, que tenha muito mais a ver com o Jack o Lantern, com a questão da lanterna. E com as crianças maiores, dá para a gente trabalhar um pouquinho do scared, sabe? Da scary things. Aí dá para a gente fazer esse approach. Porém, vá dosando muito, tá? Então, assim, para quem está lá na formação de English for Teachers, vocês vão ter uma relação de muitas histórias mesmo. Só que lá eu não estou fazendo julgamento se essa história é boa para o teu aluno ou se ela não é boa para o teu aluno, se ela é boa para a tua faixa etária, se ela não é boa para a faixa etária. Porque senão eu vou acabar privando vocês de muito acesso. Então eu peço que vocês leiam a história, imaginem o que, que aquela história vai trazer de emoção para você escolher a história correta. Tudo bem? Então, principalmente as crianças menorzinhas, não focar em história de muita coisa fora do muito fora daquela questão de pegar doce, de se vestir de fantasia, sabe, ficar mais nessa superfície. Ah lá, a Carla falando, a personagens do Halloween, exatamente. Você tentar, pegar a parte lúdica, tá, do Halloween. E não a parte histórica, lá das bruxas, que o Jack O'Lantern lá fez um pacto com o Devil, né, pelo amor de Deus, se você fizer isso, no outro dia, a mãe da criança tá deixa eu tirar essa iluminação daqui, a mãe da criança tá ali fritando você. Imagina você falar lá, eu vou achar, depois eu vou colocar no grupo, eh, esse vídeo que ao primeiro momento que você pega ele, você fala: "Nossa, que fofinho", porque são uns fantasminhas bonitinhos, não sei o que tal. Na hora que você começa a prestar atenção na história, eu fiquei com medo, então você imagina a criança ficando com medo, né. Agora, indo ainda um pouquinho na história, com os maiorzinhos, dá para a gente fazer uma noitinha do terror. Né, se você pudesse inclusive fazer, né, à noite, seria muito legal, né, fazer aquela coisa mesmo da história que dá um medozinho, tudo mais. Mas com os maiorzinhos, tá bom? Nada isso com crianças menores. Então, o que mais? Então essa é a parte da introdução. Então toda aula tem que começar com essa contextualização. Aí, aqui, não vai dar para eu trazer para vocês tudo que eu tenho, sobre esse assunto. Inclusive, no final da aula, eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Já vou dar um spoiler aqui, tá? Semana que vem eu vou fazer um workshop só sobre o Halloween, de como aplicar tudo isso que eu vou falar hoje, tá bom? Então, lá vocês vão ter uma ideia, mais ou menos, de tudo que nós temos. Mas eu trouxe aqui 4 momentos que eu acho, assim, básicos para você trabalhar Halloween. Então, eu gosto muito da parte do storytelling, do art craft, tem que ter, do trick or treat e do spooky party, tá? Então, são 4 momentos de aulas que dá para você explorar bastante o Halloween, principalmente se você tiver uma única aula na semana. Mas, dentro dessa aula, se você conseguir dividir a aula em 2 partes, seria o ideal. A parte sempre usando o TPR, sempre usando uma atividade dinâmica, e a outra parte você fazendo algum trabalho, motor, algum trabalho
que exija das crianças algo de concentração, ou você faz uma aula totalmente lúdica de atividades totalmente livre, tá? Então, vai depender do seu objetivo. Eu gosto de, pelo menos, dividir aí em 2 partes. É que, assim, eu tenho que ficar me segurando, porque como são muitas ideias, para eu não misturar aqui para vocês. Falando do storytelling. Gente, você imagina, eu sei que a maioria de nós não temos uma sala de aula própria, né, nossa. Mas olha essa bruxinha aqui, olha. Você imagina a cara da criança, se você for fazer uma aula de, Halloween, e ela chega no outro dia de aula e tem aquela porta toda decorada? Já entrou no clima do storytelling. Você entendeu? Tipo, ali você já deu o primeiro passo de ser a teacher que encanta. Ali você já começa a encantar ela. Então, qual que é a minha... Gente, eu sempre vou trazer para você o projeto completo. Eu sei que às vezes você só tem 50 minutos uma vez na semana, que não dá para fazer tudo, etc. Mas aí você precisa dosar dentro da sua sala de aula e adaptar o que dá para você e o que não dá. O que eu faria com o storytelling? Primeiro, eu faria essa surpresa na porta da minha sala de aula, ela estaria fechada para os alunos entrarem e já entrar no clima. Val, não tenho sala de aula, é a professora regente que tem a sala de aula. Combina com a professora regente, faça a porta junto com ela. Deixa essa semana já no clima do Halloween. Aí, segundo, eu ia decorar a sala de aula com os meus alunos. Então, uma semana antes, eu já ia pedir para eles, em cada finalzinho de aula, eu ia dar alguma atividade para trazer eles para esse momento. Isso se chama, gente, gatilho da expectativa. O que é o gatilho da expectativa? Uma semana antes, eu já vou preparando para o que vai vir de atividade final. Entenderam? Então, o que vai acontecer depois? Para eles já ficarem ansiosos, né, mas uma ansiedade boa, para que eles vão construindo comigo o que nós vamos propor de atividade final, né? Que eu não estou contando para vocês qual é, mas eu já sei qual é a atividade. Então, elas já vão trabalhando isso com você. Estou olhando para a minha Patrícia linda aqui, lembro do online, né? Sempre esqueço do online. No online dá a mesma coisa. O que você pode fazer? Você já pode ir contando uma historinha do Halloween, você já pode trazer alguma atividade que crie expectativa, entenderam? Para que vá acontecer lá no dia do Halloween. Esse ano, o Halloween vai acontecer na segunda, né? Mais legal ainda, porque é dia de aula. Então, assim, você vai fazendo todo o serviço de expectativa. Gente, ser a teacher que encanta é isso. É você envolver o aluno na sua aula. É você envolver ele na participação da sua aula. E não só você fazer tudo sozinha, né? Então, aí, o que vai acontecer no storytelling? Então, vamos lá. Primeiro, você precisa escolher a história que a gente falou, né? Então, eu coloquei aqui alguns itens que você pode escolher. Ó. Ou você pode falar do Trick or Treat, ou você pode falar do Jack-o'-lantern, ou você pode falar do The Haunted House, ou você pode falar sobre Witches, ou você pode falar sobre Black Cats, tá? Então, existem várias short stories para isso, tá bom? Só que tem uma coisa aí diferente para você fazer. Dá uma olhadinha nessa foto aqui, olha. Eu gosto muito desse projeto aqui, ó. Esse projeto, aqui eu vou trazer algumas fotos de quando a gente trabalhava isso nas escolas, tá bom? Eu consegui recuperar algumas fotos. Você vai olhar aqui, olha, primeiro que está tudo decorado, tá? E preste atenção na decoração. Essa decoração não foi a teacher que fez. Foram os próprios alunos que fizeram, olha. Se você olhar aqui na janela, ó. Se você olhar aqui pendurado, você consegue ver que a decoração da sala é feita pelo aluno? E aí, você usar esse board, esse flannel board. Coloquem para mim no chat se você tem um flannel board.
Se você conhece o Flannel Board Storybook. Não tem, Patrícia? Precisa arranjar um Flannel Board hoje. É a melhor forma de você contar uma história, né? A Carla também não tem. Minha dica de ouro, tá? Dica de ouro para você que está participando agora. Coloque um Flannel Board. É muito fácil de fazer, né? É uma coisa assim, não é difícil de você fazer. Vou dar um zoom aqui, ó. Você pega vários recortezinhos e você vai contando a história. Mas o ponto auge do storyboard, do Flannel Board, é que depois você vai dar esse board para a criança e a criança reconta a história. Você consegue fazer isso em pequenos grupos, tá? Que ele usa também para contar. Então, essa é a diferença aí do storytelling usando essa ferramenta que eu acho fantástica. Aí, se você tem um programa bilíngue, como nós tínhamos nessa escola aqui, essa escola ela tinha aula todos os dias de inglês. Então, era uma escola que dava para a gente trabalhar legal. Eu continuaria fazendo um projeto de leitura. Por quê? Porque, assim, principalmente se você dá aula para crianças de 4, 5 anos, e aí tem um detalhe, né? Se você trabalha com essa faixa etária, você deve saber que é a fase que a criança, ela sente muito medo. Ela tem medo do escuro, ela tem medo de dormir sozinha. Tem muitas histórias de mães que não conseguem tirar, por exemplo, a chupeta da criança, porque ela tem medo, ela fica ali apegada. Então, por que não, após o Halloween, ou antes do Halloween, você não trabalhar a questão medo? E eu trago aqui para você uma sugestão de um livro, que é What Was I Scared Of, do Dr. Seuss. Não sei se vocês conhecem esse livro, coloca aí para mim também no chat se você conhece ou não conhece. É ótimo para você trabalhar a questão medo, tá? Então, que você vai fazer? Você vai fazer um projeto leitura. Hoje aqui eu não vou entrar no detalhe para você de como você faz esse projeto leitura. Novamente, né? Quem quiser fazer o workshop comigo na semana que vem, vai ter acesso ao projeto leitura, de como trabalhar esse passo a passo no projeto leitura. E quem está na formação English for Teachers também tem passo a passo. E quem está comigo um pouquinho antes, eu também já dei um aulão gratuito sobre projeto leitura, não sei se vocês lembram, né? Agora ele já não está mais disponível. Deixa eu ver aqui. Tenho, cara, tenho várias. Olha, quem for fazer o workshop comigo a semana que vem, vai ter também várias histórias em PDF aqui do Halloween. Esse board, esse flannel board que eu estava falando, dá para fazer em casa sim. Ele é assim, é um feltro. Eu pegava papelão mais duro, assim, colocava no papelão, por quê? Porque a criança se bater não machuca. Comprava feltro preto e enrolava, colava, entendeu? E depois os negocinhos de flanela também. Então, até isso, né, para tomar cuidado, para não fazer em MDF, por exemplo, porque a criançada, vocês sabem, né, sai correndo lá, já era, né? A primeira tacada é o primeiro galo em cima do flannel board. Imagina, você está aqui, aí você está carregando, vem, bate a cabeça. Então, você tem que prestar atenção nesses detalhes. Que mais, então? Aí, para os maiorzinhos, eu sugiro esse livro aqui, ó. Só que esse livro não vai dar para todo mundo fazer, não, tá? É do Roald Dahl. Ele chama The Witches by... Não, é só The Witches. The Witches. É um livro grosso, ó, tá vendo? É um livro bem grossinho. Eu trabalhava isso daqui já para alunos maiores e que tinham mais fluência. Eu não sei se você sabe, mas os meus alunos com 10 anos de idade, eles já tinham uma fluência de inglês muito grande nos programas bilíngue. Então, dá para você trabalhar com essas crianças que têm um pouquinho mais de fluência, ou dá para você adaptar ele para as crianças maiores. Gente, só que esse livro aqui, The Witches, ele tem um monte de polêmica, tá? Tem um monte de polêmica, porque diz que o Roald Dahl ele é meio sexista, tem um monte de coisa aí que
Mas assim, olha, de verdade, é igual Halloween. Tem coisas que você precisa descartar e focar no processo. Então, assim, eu gosto do Reading Project. Também já vou deixar a segunda dica aqui. Se você não tem um Reading Project no seu programa bilíngue, tem alguma perninha do bilinguismo está faltando, mesmo que você trabalhe um livro por semestre, tá? É necessário você ter esse programa dentro das suas aulas. Agora, Val, não vou ter tempo, né? Do tipo, o meu programa bilíngue, ele é uma vez na semana, 2 vezes na semana, não dá para fazer nada disso. Então, a gente tem que ir para os short stories, tá? Então, a gente vai para os short stories. Aqui era só para contar para você o tema do What Was I Scared Of, mas eu já falei. Mas se vocês quiserem saber a historinha, ó, é um par de calças verdes e ele começa a ir atrás do personagem. Aí o personagem começa a ficar com medo, porque ele vê a calça andando atrás dele, tá? E aí é tudo questão de imaginação, aí você traz esse tema para ela, que não precisa ter medo, tá bom? E do Roald Dahl é a mesma coisa, eu já falei, né, que talvez você precise adaptar. Então, assim, não dá para fazer Reading Project, faz o Spooky Tales, tá? Existem vários. Deixa eu ver aqui se eu tenho um para mostrar para vocês. Eu acho que eu separei aqui, ó. Ai, cadê? Peraí. Ah, que eu tirei o meu teclado. Ah, tá aqui, ó. Deixa eu tentar só deixar ele grande para mostrar para você como funciona. Aqui, olha, então você pode fazer, sabe, PDF assim, olha, e você vai contando, tá vendo? Olha o Glowing Jack, tá? E aí, aqui também tem algumas ideias de craft que a gente vai falar daqui a pouco, tá bom? Mas você pega um PDF aqui e você mostra para a criança, ou você pode fazer até um projeto para os maiores, um projeto de escrita, tá? Só falando um pouquinho de projeto leitura para os maiores, como que eu gosto de trabalhar? Eu gosto de trabalhar primeiro vocabulário, depois do vocabulário, fazer uma agenda de leitura para ele. É um mês, às vezes, gente, que esse projeto vai, tá? Você dá para ele toda semana a quantidade de páginas que ele tem que ler, ou qual o assunto que ele tem que ler, mínimo, não o máximo, né? O mínimo. E aí, durante cada semana de aula, você vai discutindo aquele livro como se fosse um projeto de leitura mesmo, não é um projeto de leitura. Como chamava aqueles clubes da leitura? Que a pessoa vai fazendo por capítulo? Por quê? Se você deixar para o adolescente ler sozinho, ele não vai ler. Aí, quando chegar perto do seu projeto para você fazer a amarração, quem lê o livro? Aí você já começa a ficar amarga, né? Já dá uma amargura na alma. Você fala, vocês não dão valor para a minha aula, tarará, e começa, né? Então, ó, combate a amargura. Faça isso passo a passo. Então, dá pequenos passos para eles, coloca uma agenda de leitura. Nos Estados Unidos, inclusive, existe isso, sabia? Eles colocam uma agenda que tem assim, tal dia você vai ler uma notícia do jornal e você vai me trazer na outra aula o que você leu. Ou você vai ler um livro de tamanho X. Então, você precisa orientar o seu aluno a fazer. Você não pode dar a independência dele total. Em metodologia ativa, é o que a gente trabalha muito isso. A gente trabalha a responsabilidade do aluno, mas é tudo guiado. Você não solta. Tem gente que acha que está fazendo metodologia ativa porque mandou o aluno fazer a tarefa lá. E não é assim. Entendeu, gente? Tipo, existem as ferramentas, você precisa aprender a usar a ferramenta. Então, nesse livro para maiorzinhos, faça a metodologia ativa, coloque os passos para que ele leia e depois você pode fazer uma recontação da história e você fazer algo de writing, tá bom?
Viu, Patrícia? Essa parte do writing para você, você também pode fazer. E a recontagem da história também com figuras, tá bom? Mesmo sendo maiores, você pode pedir para ele fazer em recorte de figuras. Principalmente você que dá aula online, para que ele pegue mesmo a imagem do livro que ele mais gostou, ele tire uma foto, e aí ele vai montando a sequência, tá bom? Dá para você fazer isso. Você que tem recursos online, fica melhor ainda. Voltando para os menorzinhos, que eu não me aguento, tem que falar de projeto leitura, né? Os menorzinhos, você precisa também conta a história e ele tem que recontar a história para você. Como que ele vai recontar a história para você? Com flashcards, tá? Então, você vai montar os flashcards do livro de história e você vai deixar para ele ir montando. Gente, muito importante você deixar ele fazer a sequência dele, e se a sequência não tiver 100% correta, não tem problema, ouça o que ele está querendo dizer para você, né? Porque foi como ele entendeu a história. Aí, depois você pode fazer um bingo, você pode fazer os puppets, mas, enfim, isso eu já vou falar já. Eu estou já indo lá para frente. Por isso que eu tenho que ficar guiada pelo meu slide, gente, senão eu me empolgo. Gente, está tudo certo até agora? Estão gostando? Porque agora vai entrar o ponto auge de vocês, que vocês querem, que vocês estão esperando. Sim, Carla, com 4 e 5 anos principalmente. 4 e 5 anos, eles já conseguem recontar bastante a história, bastante mesmo, inclusive em palavras, tá? Aí você pode usar algumas rimas. Sabe aquela rima do cookie? Do cookie jar? Você pode usar tipo esse tipo de rima para que ele reconta a história para você, tá bom? Então, use, lógico que ele não vai contar a história toda, mas você vai fazendo por partes. E a outra questão são os flashcards, que aí ele consegue te contar. O cookie jar é um dos meus preferidos. Então, olha só, você entrou primeiro com um conto de Halloween, depois você já fez uma atividade dinâmica, né, de recontação de história, com flashcards, trabalhou vocabulário. Isso eu estou considerando uma aula, tá? Então, você precisa, na segunda aula, trabalhar alguma coisa manual. Por que trabalhar manual? Primeiro, porque é divertido. Segundo, porque você vai estar trabalhando também coordenação motora fina e grossa. Você vai estar trabalhando a coordenação motora de uso de tesoura, uso da cola, capricho, criatividade. São muitos aspectos que você vai trabalhar ali. Inclusive a parte emocional, sharing, né? Do tipo um ajudar o outro. Então, existem muitos detalhes que o Artcraft ele traz para a sua aula e não dá para terminar um projeto leitura sem fazer um puppet, sem fazer alguma coisa no final. Então, aqui eu trouxe algumas ideias para vocês verem, também tudo baseado no que eu fazia, tá? Dentro das escolas, existem mais, novamente, lá dentro da plataforma, vocês vão ver, acho que tem mais de 100 ideias para você trabalhar. Mas um projeto que dava muito certo, que a gente fazia, era o do Jack-o'-lantern. Apesar daqui do Jack-o'-lantern ele ser muito focado no professor, né, esculpindo a abóbora, olha a cara de curiosidade das crianças, né? Elas ficavam completamente encantadas com essa atividade. E o Jack-o'-lantern aqui servia depois para a decoração da sala, tá? Uma outra coisa aqui, veja que a gente não fica focando na história do Jack-o'-lantern, tá? Só aquela história mais assombrosa. Mas a gente fica mais na historinha leve, que ele usava como lanterna, que ele tinha que se guiar, porque no dia do dia 31 de outubro ele fica perdido, então ele precisa de uma lanterna. Depois, os de rolinho de papel higiênico, tá? Os fantasminhas. Dá para você trabalhar várias coisas aqui, né? De histórias. Aí ele mesmo conta a história de assustador. Olha a cara de fazer o gesto, né? Aí entra TPR.
você fazer a expressão, você está trabalhando teatro, você pode trabalhar música. Eu não trouxe música para a aula de hoje, mas, assim, você pode trabalhar a música do Halloween, né? Música tem que ter em tudo. Aqui embaixo, nós trabalhamos as sacolinhas do Trick or Treat. As sacolinhas do Trick or Treat, por que a gente trabalhava? Porque a gente tem o projeto Trick or Treat, que eu vou falar para vocês daqui a pouco. Então, é uma boa ideia também de fazer, tá? Aí, aqui, outros diversos, tá? Fantasmas, spiders, aí tem vários. Aqui, olha, o das aboburazinhas, sabe o Five Little Pumpkins? Vocês conhecem essa história? Esse era para contar a história do Five Little Pumpkins. Então, você coloca no dedo da criança, né? Eles que fazem, é claro. Quem me conhece já sabe que sempre é a criança que faz o art craft, não é para você fazer, tá? Então, nada de passar final de semana, ficar preparando isso. E nesse, eles recontam a história e cantam a música do Five Little Pumpkins, tá? Para os menorzinhos, olha o que a gente fazia. A gente fazia uma coisa com a própria bexiga. E depois, com a bexiga, eles vão embora super felizes, porque eles têm a própria bexiga do Halloween, tá? Aqui, só cuidado, tá? Não vai fazer brincadeira de bexiga com a bexiga que a criança decorou, tá bom? Ó, importante isso. Vou voltar aqui porque é importante. Imagina você pedir para a criança ir lá e decorar a bexiga dela. Aí ela decora, gente. Ela tem o maior amor pela bexiga. A bexiga começa a fazer parte da vida dela, da família dela. Aí você começa uma brincadeira com a bexiga para cima e mistura. Quem é a bexiga de quem? Você só vai ver choradeira. Então, pelo amor de Deus, depois que decorou a bexiga é para ir para casa. Se quer fazer uma atividade com bexiga, faça, mas faça antes de decorar, tá bom? Ah, então, mas é da musiquinha mesmo, Carla. É a Carla que tá falando, é a Carla? É da musiquinha mesmo. Só que aí você conta como se fosse uma historinha. O que mais que tem aqui de ideias? Tem o próprio Spider e o The Haunted House. Esse daqui faz parte da história do The Haunted House, tá? De você fazer aí o craft para isso. Aprovado até agora as ideias? Vocês conseguem ver aí? Agora eu vou dar um tempo, ainda tem mais um pouquinho de ideias aqui. Vocês conseguem se ver fazendo alguma dessas atividades? Dá um joinha para mim, se sim. Legal. Carla está gostando das ideias também. Adriane, sim. A Luciana também. Muito legal. Patrícia também. Patrícia, você imagina o Five Little Pumpkins, você fazendo, dá para fazer online também, hein? Gente, toda vez que eu coloco a mão assim, eu lembro do meu filho. Meu filho disse que eu nunca posso colocar a mão na câmera assim, porque vão copiar o meu fingerprint. Ele tem que falar que eu tenho que fazer assim, mas a minha unha tá feia hoje. Então, olha, Patrícia, imagina você fazendo, né, as abaporezinhas assim, e eles fazendo a música para você, tudo. Então, dá para fazer, tá? Vai adaptando. Isso aí. O que mais que a gente tem? Eu tentei pegar atividades de várias faixas etárias, tá? Aqui, olha essa da bruxinha. Essa aqui, a bruxinha faz o maior sucesso. Também é para fazer, para levar para casa, tá? E o Dráculazinho aqui também, muito legal. Olha aí, olha. Gente, esse X desse menino aqui, né? Pelo amor, né? Foi realmente para a foto. E aí eu quero fazer uma pausa aqui. Por quê, né, das fotos? Ele claramente fez, né? Minha professora está me obrigando a tirar uma foto. Ih, vai com a foto. Daquela risada falsa. Por que que a gente tirava muita foto? Eu até fiquei muita coisa. Antes de começar esse projeto, eu destruí todas as minhas fotos, porque estava ocupando um monte de espaço, mas eu recuperei algumas. Mas a gente tirava um monte pelo seguinte:
Porque o pai precisa ver, entenderam? O pai precisa estar envolvido com você. Se você assistiu minha aula de como ser a teacher que encanta, você vai entender bem isso. Fazer tudo isso para a criança ficar lá, emocionada, se divertir, pedagogicamente legal, você trabalhou, parte motora, etc. Ok, você cumpriu o seu papel de professora, mas você não cumpriu o papel de profissional e empreendedora da teacher que encanta. São coisas diferentes. E aí eu vou, de novo, sempre puxar a orelha de todas vocês em toda a aula. Você pode ser uma teacher maravilhosa pedagogicamente, mas se isso ficar dentro da sala de aula, não vai valer muito para você como profissional. Você precisa extravasar isso da sua sala de aula. E como é que você extravasa isso? Com o aluno levando algo para casa, feito por ele, e também com você gravando, com você tirando foto. Ai, Val, é uma loucura, não dá para tirar foto. Jura? Olha a foto desse meu aluno. O que você acha que a professora fez aqui na hora? Ó? Essa aqui de baixo. O que você acha que ela fez? Ela acabou o negócio e falou, agora, galera, vai ali na parede que a gente vai tirar uma foto para o papai e para a mamãe. Entendeu? Então, você vai parar a sua aula. Aí você fala assim, Val, você está falando para mim, para eu parar a minha aula para fazer isso? Sim. Você precisa tirar uns 10 minutos da sua sala de aula, da sua aula, que você não vai trabalhar nada pedagógico e você vai fazer esse seu marketing pessoal. Porque vai ser esse seu marketing pessoal que vai te dar autoridade, que vai te dar fama, que vai te dar reconhecimento, e é por meio desse reconhecimento que você vai ganhar mais alunos, que você vai ganhar mais dinheiro em salário, porque a diretora que estiver ganhando um monte de aluno, porque você está fazendo isso e você está fazendo propaganda para ela, vai reconhecer você como uma poderosa ferramenta de matrícula. E se você é uma poderosa ferramenta de matrícula, ela precisa te pagar melhor. Eu não sei se é a Patrícia que está aqui, que a gente fez isso no Instagram da escola dela. Foi você, Patrícia? Na hora que a gente fez, ó, em 1 minuto depois a coordenadora dela estava lá. Muito obrigada! Era isso que eu preciso. Por quê? Está enxergando na Patrícia a poderosa ferramenta de matrícula. Gente, vocês precisam colocar essa consciência. Vocês são pessoas que estão trabalhando para ganhar dinheiro, apesar de você estar fazendo algo pedagógico bem. Nós temos a síndrome da boazinha como professoras. Eu tenho também. Não estou falando que eu não tenho, eu tenho. Foi muitos anos para tirar isso do minha coisa, porque eu achava que eu tinha que fazer tudo de graça. Eu tinha que fazer tudo só para criança, mas não. Eu preciso ser paga por isso também. E como que você faz isso? Fotinho no final da aula, tá? Então, quero ver todo mundo com um monte de foto. E se vocês não me marcarem no Instagram, eu vou cancelar o lounge gratuito no sábado, hein? Tá dito. Vão precisar me... Porque eu quero ver vocês fazendo isso. Porque senão eu fico aqui falando, não sei se vocês estão fazendo. Ah, isso aí, Carla. A Carla já tinha falado, já. Vai mandar o vídeo para eu ver. Os puppets só para os menores, Patrícia. Para os maiores, eles não vão curtir, a não ser que seja ligado com história, tá? Se você for fazer uma história, aí você dá para você criar um puppet com os maiores para ele recontar a história. Mas ele tem que saber que é algo focado, que senão ele vai falar para você que é coisa de criança. E aí ele não vai querer fazer. Não, Adriane, você não pode postar fotos de alunos no Instagram sem a autorização de uso e imagem, tá? Então, todos esses meus alunos, nós tínhamos a autorização de uso e imagem deles para fazer essa postagem. Para você evitar, se você não tiver o uso de autorização e imagem, você pode fazer aquelas fotos do trabalho
e a foto de longe, onde você não foca o rosto da criança. Então, você pode pegar ela de costa, ela de lado. Então, você pode tirar a foto enquanto elas estão fazendo a atividade, porque aí ela está fazendo a atividade, vamos supor que ela está aqui, ó, e ela está assim, ó. Aí você tira a foto, sabe? Então, é um bom ângulo para você tirar a foto, porque aí você tira da criança com ela fazendo, né, para mostrar o seu trabalho, mas aí você não foca na criança, que não apareça o rosto. Exatamente. E aí também não é legal, tá? Pegar a foto da criança e tacar uma banana na cara, sei lá, laranja na cara. Eu acho feio isso. Prefiro essas fotos mais indiretas. Isso, Carla. Geralmente, eles assinam. Para quem tem aluno particular, já precisa do uso de autorização de imagem, principalmente quem vai dar aula online, tá? Já pega, usa autorização de imagem. Não sei se vocês percebem, mas no início da aula, eu mesmo falando para vocês que eu vou gravar a aula, eu repito a frase que eu estou gravando a aula, pedindo a permissão de vocês. Então, isso já me dá uma autorização do uso da imagem de vocês, tá? Então, precisa ter. Pode fazer isso também, tá, Patrícia? No início de cada aula, se você estiver gravando. Que mais? Bora lá. Composição. Peraí, já vou para o Spook Night? Eu já vou para o Spook Night. Peraí. A gente já vai falar do Spook Night. Alguma pergunta até agora? Hoje vai ser bem rapidão. A gente está falando mais de atividades. Então, bora. Spook Night ou Spook Party. Não pode ser night, né, gente? Que a gente não dá aula à noite. É o Spook Party. Olha só, tenho duas grandes propostas para vocês. Eu estou focando muito na atividades, né? Mas existe uma forma de você fazer isso, principalmente se você só tem uma aula, da parte da organização e do planejamento disso. Então, eu tenho duas grandes atividades, caso você só tenha uma única aula e o seu foco seja simplesmente a diversão. Primeiro é o Trick or Treat. Você realmente realizar o Trick or Treat, eu vou mostrar a foto para vocês daqui a pouco, para que você vá arrecadar o doce na vizinhança. Então, você conta a história do Trick or Treat, você pode ter feito aquela bag, né, que eu mostrei um pouco antes, a sacolinha, para que você vá recolher o doce, seja na vizinhança, seja dentro da escola. Eu fazia isso na vizinhança, tá? E como é que eu fazia? Eu já contei essa história em live e vou recontar aqui para você. Eu ia uma semana antes, uma semana e meia. Na verdade, assim, logo no início de outubro, eu já fazia o primeiro aviso em toda a vizinhança. Então, eu falava assim, eu colocava um bilhetinho e falava, prezado senhor ou senhora, eu sou a professora da escola X e no dia 31 de outubro, a tal horário, de tal horário a tal horário, a gente vai passar aqui com alguns grupos de crianças para fazer a brincadeira do Trick or Treat. Será que a senhora poderia providenciar alguns doces para distribuir nesse dia? Gente, a vizinhança adora participar. Não tinha uma casa que não topasse. E aí, muitas vezes, a casa não estava, por exemplo, não tinha ninguém. Eu deixava o recadinho lá dentro. E sempre eles traziam a bala e o doce para a gente. As crianças saíam com muitas balas. E a outra, quando a escola não me permitia fazer isso, para sair fora da minha escola, o que eu fazia? A gente combinava entre os professores, coordenadores e diretores de que todos tivessem balas para distribuir. E aí, com cada turma, a gente fazia uma grande festa assim na quadra, juntava todo mundo. Então, parava, né, as aulas um pouquinho, ia a turma para a quadra, a gente dividia em professoras e a gente ia passando, ia distribuindo a bala para cada um deles, tá? Ou ainda, quando isso não era possível, a gente fazia o quê? A gente pegava essas balas, a gente fazia um candy hunt.
que a gente pegava, escondia todas as balas, e eles tinham que descobrir onde estava a bala, e na hora que eles descobrissem a bala, ele tinha que falar trick or treat, tá? Então, essa era a forma, todos fantasiados ou vestidos de preto, tá? Então, isso, inclusive, você não pode dar uma festa de Halloween e você não ir lá customizada, né? Você precisa ir também da bruxinha, de tudo mais, fazer a pintura no rosto. Por isso que você precisa pedir autorização para o pai, entendeu? Porque você pode levar a maquiagem, pode ir passando a maquiagem nas crianças. Então, é muita diversão, gente. Dá para fazer muita coisa de trick or treat. Então, essa é uma atividade que praticamente ia a aula toda. Depois que você fazia esse trick or treat, a gente voltava, a gente sentava e fazia uma história sobre Halloween, tá? Então, a gente primeiro fazia toda a brincadeira, eles traziam, eu deixava eles comerem alguns doces, mas não todos, eu falava para eles, era para mandar para casa, lembra? Sempre a conexão com a casa, até mesmo, porque o pai é que vai ter que controlar se ele vai deixar a criança comer tudo aquilo no mesmo dia, ou se ele vai ter que dividir e tudo mais. E tem que tomar cuidado se você tem alguma criança diabética na sala. Então, se você tem alguma criança diabética, não vai fazer trick or treat. Inventa outra coisa, né? Pelo amor de Deus. Que mais do trick or treat? Não, acho que era isso. Daqui a pouquinho, na hora que eu mostrar a foto, eu já mostro para você. E do Spooky Party, o que nós fazíamos? Nesse mesmo dia do trick or treat, depende de quantas horas você tem na escola para você trabalhar, tá? Mas você também pode fazer um desfile das fantasias mais glamourosas, mais criativas, ou ainda da máscara. Você pode fazer uma máscara num dia, dar uma aula, para que eles façam uma máscara bem assustadora. Isso é bem legal para os alunos mais velhos, tá? De fazer essa máscara, uma máscara completamente assustadora, e essa máscara, você fazer um concurso. E aí eu lembro também das aulas online aí, quem tem aula online pode fazer o concurso de máscara, né? E aí você faz toda a decoração, coloca e você vai fazer votação, ou você joga no Instagram para fazer votação. Tipo, gente, aí você acaba promovendo o seu Instagram, porque você traz, olha, eu sou uma teacher que estou fazendo um trabalho de Halloween, as crianças fizeram uma máscara mega assustadora, me ajuda a votar? Qual é a máscara mais legal? Aí você tem que colocar também quais são as regras, né? Então, por isso que eu estou falando, no workshop, eu vou dar isso no passo a passo, entendeu? Porque aí eu vou mostrar como você pode fazer, qual que é a regra, como que você vai montar tudo isso. E aí você joga no Instagram e você ainda consegue fazer um bom trabalho aí de divulgação. Gente, se tiver rápido demais, vai falando, tá? Então, olha aqui, algumas das fotos da gente fazendo, ó. Aqui, olha, são vizinhanças, tá? Que as crianças iam. Opa, sumiu tudo. O que aconteceu? Oh, peraí. Sumiu tudo. Sumiu para vocês também? Eita. Deu, ó, fez um apagão aqui. Deixa eu voltar lá. Será que foi o Halloween? Agora sim. Então, aqui, olha, vizinhança. Aqui, as crianças usavam... Gente, está parando para mim. Não sei o que está acontecendo. Me dê alguém no áudio, se vocês estão me ouvindo. Estou te ouvindo, só que as imagens sumiram mesmo. Sumiram, né? Ah, legal. Estou vendo a sua tela aqui, ó, com a Pumpkin, as crianças dos Spiders. Eu vou tentar não colocar, eu vou deixar ela sem... Bem, eu vou tentar de novo, não sei por que isso está acontecendo. A apresentação não parou para mim. Não? Não. Tá, então voltei aqui, agora parece que voltou. Mas assim, são as crianças aqui na... Olha, voltou para mim de novo. Falhou. Não sei o que acontece. Continua. A imagem está aparecendo agora. Tá.
Então, o que acontece? Ali, você ir na vizinhança, ali eles estão usando um baldinho, né, de pumpkin, mas você pode fazer aquela sacolinha. Então, você ia arrecadando. É muito divertido. Veja que a minha professora aqui, ó, ela está também de maquiagem, tem bruxa, então tá tudo assim, todo mundo bem a caráter. Aqui nos outros dois, nos Spiders, aqui, ó, olha os adolescentes. Os adolescentes já pegam, né? Já tem aquela pegada mais terrorista, assustadora. E, gente, deixa eles entrarem no clima, né? Então, aqui você faz, né, o Big Parade, você vai fazer aí o grande desfile, e do desfile você pode fazer um concurso para quem tem a fantasia mais criativa. E no Spiders aqui, a gente fez um art craft e a gente fez aí uma dança dos Spiders, tá? E nos Spiders foi com as crianças menores, então foi super legal. E para mim parou de novo. Deixa eu voltar, não sei o que acontece. Eu estou achando que é a minha câmera. Perguntas até agora, gente, enquanto eu estou no negro aqui, nada me aparece. Eu vou deslocar a minha câmera, eu acho. É o penúltimo slide. Agora foi o Ah, penúltimo, falando isso. thank you. É que eu estava mexendo. Uhum. Beleza. Então, olha, o que a gente vai fazer agora? Essas são as ideias, tá? E eu quero propor para vocês, na aula que vem, no sábado que vem, eu vou fazer um workshop com as minhas mentoradas, tá? Sobre Halloween. E nesse workshop, eu vou falar um pouquinho mais de como fazer tudo isso que eu estou mostrando para vocês, de como trabalhar o passo a passo, por exemplo, do parade, qual tipo de máscara, tudo, tudo. Eu coloquei aqui para vocês, eu vou tentar colocar de novo na tela maior, mas estou até com medo de sumir de novo. Mas aí vocês têm um pouquinho de paciência, tá? Aqui são alguns tipos de atividades, tá? Que a gente vai ter lá. Nós teremos, aqui, quando a gente vai trabalhar o pumpkin com shapes, a gente vai ter art craft. Nós temos aqui até aula de culinária, uma aula de cooking class, tá? Sobre Halloween. O Batmobiles aqui, olha, do coisinha. Tem plano de aula pronto, tem flashcards. Então, eu vou dar uma aula completa no passo a passo, no workshop, na semana que vem. Como que vai funcionar? Esse workshop ele vai custar R$ 47,00 para quem está no grupo, tá bom? Então, quem tiver interesse, vai me mandar um oi lá no particular, que tem interesse em participar do workshop. Então, semana que vem não vai ter aulão gratuito, vai ter o workshop do Halloween, onde eu vou entrar nos detalhes dessas atividades e de outras, viu, Carla? Aí lá você vai ter acesso, inclusive, aos PDFs. Para quem está dentro da mentoria, não vai pagar nada, porque faz parte da aula da mentoria. Deixa eu ver só se eu tenho aqui o Nutror. Não vai estar aqui aberto. Mas a gente tem muitas aulas, são mais de 100 aulas, 100 atividades, na verdade, sobre Halloween. Só de plano de aula, eu acho que tem 4 ou 5 aulas prontas, tá? E vocês vão ter acesso a tudo. Vocês vão ter acesso tanto aos art crafts, vocês vão ter acesso às aulas, você vai ter acesso ao projeto inteiro. E vai ter ainda o workshop comigo, que vai levar aí umas 2 horas, 2h30, tá? Então, não vai ser um workshop rápido, não vai ser igual ao aulão de 1 hora e meia. Por quê? Porque a gente vai fazer por faixa etária, 2, 3 anos, 4, 5 anos, 6, 7 anos e maiores. Então, a gente vai ter, tipo assim, olha, qual que é a proposta de 2, 3 anos? O que você pode trabalhar? De 4 e 5, de 6 e 7 e turnos maiores. Depois que a gente fizer tudo isso, vocês vão poder tirar dúvidas da turma de vocês, vocês vão ter um tempo
que vocês vão ser divididos em grupos para vocês montarem a ideia de vocês, discutirem, e depois a gente finaliza e você vai ter acesso à minha plataforma com todas as aulas de Halloween. O legal desse projeto é que você vai ter material não só para esse ano. Você vai ter material para esse ano e para sempre de Halloween, entendeu? Porque nunca mais você vai ter falta de ideia. E você vai ter acesso ao projeto por 2 anos. Então, você pode depois baixar tudo. É que eu queria mostrar aqui para vocês, acho que eu vou mostrar, porque não dá tempo de baixar tudo. Quem está lá no curso sabe que tem um monte de coisa para baixar, não dá tempo. É quase que fosse uma biblioteca, tá? Então, você precisa realmente de um tempo para você fazer isso depois. Eu vou mostrar aqui só por cima para vocês. E por que eu estou fazendo isso, né? Para você também conhecer um pouquinho o nosso trabalho da formação English for Teacher. Vai que abri errado aqui. Porque aí quem não conhece ainda o English for Teachers, você vai ter ideia de como funciona. Tá? Aqui é o curso como um todo, mas não é isso, você vai ter acesso ao kit Halloween, tá? Então, como é que vai funcionar? Aqui, por exemplo, ó, você vai ter modelo dos convites para a festa do Spook Party. Aí aqui, olha, você tem várias coisas para você baixar. Aí na próxima aula. Aqui está sem aula de vídeo, porque a aula de vídeo vai ser no workshop, tá? Aqui tem umas dicas para os pais durante o Halloween. O que mais que você vai ter? Aqui, olha, lembra do board Halloween Story? Olha aqui as histórias aqui, olha. Tá? Tem várias histórias dentro do Short Stories. Aqui, o que mais? Devemos ou não devemos fazer Halloween? Então, você vai ter vários PDFs para você baixar. Outro projeto, esse projeto de Halloween aqui, ele está imenso. Ele eu acho que eu deixei aberto aqui, olha. Espera aí, deixa eu voltar aqui. Cadê? Deixa eu ver se eu deixei ele aberto aqui. Ah, não deixei ele aberto, mas ele tem mais de 20 atividades, dos quais eu mostrei algumas ali para vocês. O que mais que nós temos? Aqui tem mais. Gente, são 15 aulas, tá? Ó, Halloween para teenagers, você vai ter acesso. Você vai ter acesso para o Candy Hunt, sobre Halloween, como fazer. Então, passo a passo. Enfim, tá? Aqui o concurso. E o certificado, tá? E você tem um modelo de certificado para você fazer de quem participou ou o certificado do contest. Então, essas aulas, ainda está faltando, gente, muitas aulas ali. Ainda vão ser completadas, porque eu quero fazer um arquivo de Halloween para que você tenha acesso, nunca mais você precise fazer pesquisa de Halloween. Tá? Então, é um dos kits que, para quem está lá no grupo, R$ 47,00 para participar do workshop na semana que vem. Perguntas sobre o workshop? Gostou, Carla? Aí é legal, porque você vai ter tudo num lugar só, entendeu? Você vai ter história, você vai ter máscara, você vai ter art craft, você vai ter a história do storyboard, você vai ter acesso a completamente tudo. Perguntas, meninas? É isso que eu tinha de recado para hoje, eu acho. Eu acho que acabou, deixa eu ver aqui. Aqui tem um pouquinho, olha, de tudo que tem lá, né, que eu queria falar, mas principalmente aqui, olha, o plano de aula, você vai ter o plano de aula, ó, com passo a passo, aí você vai ter a atividade que você tem que dar. Então, eu quero fazer um workshop com algumas aulas para cada faixa etária dessa maneira, e o projeto do Cooking Class para quem
para quem tem mais aulas, né? Quem tem uma aulinha só, aí vai trabalhar um projeto e acabou. Mas vocês estão muito quietas. Agora eu quero abrir para perguntas, comentários, se você gostou. Depois, olha, agora meus pedidos, né? Meus pedidos para vocês. Por favor, agora eu vou abrir o grupo um pouco para vocês comentarem lá o que vocês acharam da aula. A aula vai para o YouTube, né? Para que vocês tenham acesso a ela. Essa aula vai ficar aberta, né? Para vocês, não devo fechar, pelo menos principalmente até o workshop, porque eu vou começar a divulgar ele. Mas é muito importante para mim que você comente o que você achou da aula, o que você gostou das atividades, se não gostou, tudo mais, dentro do grupo, porque vocês veem que aqui a gente tem uma parte só do grupo, né? Muitos assistem depois, de acordo com o que vocês comentam. E quem não está inscrita no meu canal do YouTube, vai lá, se inscreve, compartilha com as outras professoras, para que a gente consiga fazer mais aulões desse jeito. Ah, legal, Carla, seja bem-vinda. Carla vai fazer o workshop, Patrícia também. Eu espero que todas vocês possam fazer, por favor, né? Que aí sim a gente vai explorar bastante, e eu quero dar uma oportunidade de vocês conhecerem também aí a formação English Teacher for Kids. Aí sim, na formação você tem aí desde 1 ano. A Sandra já está preparando argumentos para autorizar. Sim, no workshop a gente vai falar um pouco disso também, Sandra, como apresentar esse argumento, né? Porque aí, se você apresenta o projeto prontinho para ela, mostrando que você não vai ficar trabalhando bruxaria, que você não vai ficar trabalhando parte espírita, essa coisa toda, a escola geralmente ela topa. Agora, novamente, né? A gente precisa lembrar que o Halloween está nos desenhos, o Halloween está na TV, o Halloween está em todo lugar. Então, assim, os pais precisam estar conscientes que está ao nosso redor. Agora, a gente precisa realmente ter uma forma de trabalhar isso de maneira adequada, e nada melhor do que trabalhar isso dentro da escola, né? Ah, Carla, legal, olha, não permitiu a festa, mas permitiu a atividade. Acho que isso é fantástico. Está no teu quarto, na sala. Dê uma olhada nas gavetas na sala. Adriane. Não sei se a Adriane quer falar, se abriu só o microfone sem querer. Quem está aqui pela primeira vez, gente, gostou da aula? Conta para mim. Ai, vocês ficam muito quietas, me dá York, assim. Quem está aqui pela primeira vez, gostou? Fale, Patrícia. Gostou? É a primeira, Patrícia. A Adriane também, primeira. Gostou, legal. Muito bom. Gente, vamos tirar uma fotinho para eu poder divulgar o meu trabalho também? Vocês topam? Veja se vocês topam tirar uma fotinho. Ah, adoro ver vocês. Mais alguém vai abrir a câmera para a gente tirar uma fotinho, legal? Aí, Patrícia. Gente, eu tô amando, né? Várias Patrícias. Agora o meu cachorro, por causa dos fogos. Oi, Soraya! Ai, gente, adoro conhecer vocês. Mais do que a foto. Então, vamos lá, ó. Preparado para ninguém sair de olho torto, hein? Espera aí que eu tenho que saber onde que é o negócio aqui. Preparadas? 1, 2, 3, cara de musa. Acho que foi. Deixa eu só conferir aqui. Deixa eu conferir. Ah, foi. Meninas, muito obrigada. Olha, gratidão novamente por mais um sábado. Apesar da gente não ter aulão no próximo sábado, eu vou deixar a aula gravada no YouTube para vocês. E quem quiser vir comigo para o workshop, R$ 47,00. A gente vai estar junto no próximo sábado, às 16 horas.
Ó, beijo. Espero vocês lá no grupo com os comentários, tá bom? See ya. Bye, bye.